Olá, meu tchutchuco! Olá, minha tchutchuca! Salve, salve, viajantes do fantástico mundo da química! Que legal, hein? Está podendo estudar soluções e de verdade aprender soluções. E aí, primeira coisa que você tem que fazer, eu já falei isso, você tem que baixar o seu material. No material tem a parte teórica e tem os exercícios que eu vou respondendo aqui com você. Estamos na terceira aula, hoje a gente vai conversar sobre o título. Título em massa e título em volume. Percebe que ele está dentro do assunto de soluções e soluções têm 100% de incidência no Enem. Além de que é um conhecimento que faz com que a gente conheça um pouco mais das coisas que ocorrem ao nosso redor. Por exemplo, é um tema muito quente para ser abordado no Enem. Já ouviu falar, por exemplo, na graduação do álcool? Por exemplo, o álcool ele pode ser graduado em INPM, que significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que está relacionado com a porcentagem de álcool em massa. E também o álcool pode ser graduado, vamos falar assim, em termos de porcentagem em volume, que aí já vai ser grau GL. Então isso é muito utilizado para as concentrações alcoólicas. Vou mostrar dois exemplos agora para você. Olha esse álcool hidratado. O que é que está dizendo aqui? Não sei se dá para você ver. Está mostrando aqui 70 INPM. Significa dizer o quê? Significa dizer que para cada 1 kg desse álcool em gel, 700 gramas vão ser de álcool e 300 gramas de água. Tá certo? Então, INPM, porcentagem em massa. Vê se dá para ver, 40%. Pronto, esta bebida aqui, ela tem um teor alcoólico de 40% em volume. Significa dizer que para cada 1 litro desta bebida, 40%, ou seja, 400 ml vão ser de álcool e 600 ml de água e demais componentes. Você percebe como o título é muito utilizado? O que é o título? O título corresponde a uma fração do soluto na solução. Como assim uma fração? Deixa eu te dar um exemplo. Você vai na sua sala de aula, a fração de pessoas que usam óculos. Imagina uma turma, para ficar mais fácil, uma turma de 50 alunos. Se 10 usarem óculos, qual a fração de pessoas que usam óculos? 10 dentro do total, que é 50. 10 sobre 50 dá um total de quê? Dá um total de 1 sobre 5, que dá um total de 0,2 ou 20%. Se você entende isso que eu estou falando, praticamente você já entendeu o título. Então vamos lá. O título corresponde à fração, né? A fração do soluto na solução. Se essa fração for em massa, teremos o título em massa. Então, representado por esse Tzinho, o tal, né, da física, teremos o seguinte, o título em massa. Então, para você diferenciar, muitas vezes a gente coloca MM para representar o título em massa. Vai ser o quê? Vai ser a massa do soluto, M1, sobre o quê? Sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, que corresponde à massa da solução. Então, obviamente, você pode encontrar isso aqui também, ó, título, massa, massa, vai ser igual M1 sobre M, onde este M é a massa da solução, que é a soma da massa do soluto com o solvente. Tudo bem? E se o título for em volume, você vai fazer a mesma coisa. Sendo que vai mudar o quê? A unidade, vai ser a unidade de volume. Então, volume do soluto pelo volume da solução. Então, vai ser, ó, V1 sobre, vamos lá, volume do soluto mais volume do solvente. Opa! Você pode usar volume da solução igual a volume do soluto mais volume do solvente em alguns casos, quando a questão disser que não houve contração do volume. Como assim? Vê só, se você misturar 200 ml de água com 200 ml de sal, provavelmente não vai dar 400 ml de solução ou dessa mistura, percebe? Porque muitas vezes quando você mistura alguns materiais há uma contração de volume, mas aí a questão vai te falar, tá? Se você vai precisar usar a contração ou não de volume, tá certo? Então, se não houver contração de volume, você pode usar V1 mais V2. Ou então, volume do soluto, né? V1 sobre o volume da solução. Ei, observações importantíssimas. Vamos para observações.
Primeira observação, o título ele é adimensional. O que é adimensional, bebê? É que o título não tem unidades. Por quê? Você está dividindo aqui, por exemplo, ó, grama por grama, grama cancela com grama e não tem unidade, beleza? Segunda observation, é muito utilizado o título percentual. E o título percentual é o título vezes 100. Então isso é muito importante. Título percentual é muito utilizado. E como é o título percentual? É o título vezes 100. É o título vezes 100. É o quê? Título percentual é o título vezes 100. Amém? Vamos lá. Terceira observation. O título puro, não o percentual. O título puro está compreendido entre 0 e 1. Ou seja, ele é maior do que 0 e menor do que 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora duas aplicações imediatas. Questão da página 2 do nosso material. Vai lendo aí que eu vou ler daqui. Diz assim: uma liga metálica foi formada a partir de 50 gramas de cobre e 150 gramas de zinco. Qual o título em massa com relação ao cobre e qual o título percentual? Meus queridos, veja só, essa liga metálica aqui, suponha aqui, ó, coisa mais linda. Essa liga metálica, ela foi feita com cobre e foi feita com zinco. Foi utilizado quanto de cobre? 50 gramas. Foi utilizado quanto do zinco? 150 gramas. Ele pergunta pra gente qual é o título com relação ao cobre. Vamos lá. Título com relação ao cobre vai ser igual massa do cobre, né? Você vai considerar ele como soluto, né? 50 sobre a massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, 50 gramas mais 150 gramas. Não é facinho? Então, o título com relação ao cobre vai ser igual a 50 gramas dividido por 200 gramas, ok? Grama corta com grama, 0 com 0. Título vai ser igual ao quê? 5 sobre 20. Meus queridos, veja só. Esse título sendo igual a 5 sobre 20, não é? Significa dizer o quê? 5 dividido por ele mesmo dá 1. 20 dividido por 5 dá um total de quê? Dá um total de 4. Ok? Logo, o título vai ser igual a 1 sobre 4, 0,25. E ele pergunta também qual o título percentual. Título percentual vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao título vezes 100. Ou seja, o título percentual vai ser igual a quanto? 0,25 vezes 100. Logo, o título percentual é igual a 25%. Tudo bem? Então, primeira resposta, título foi igual a 0,25. Segunda resposta, título percentual. Aqui você multiplica por 100 e você vai encontrar 25% de cobre na liga metálica. Lê do teu material que eu vou ler daqui. Questão diz assim: a cerveja possui composição alcoólica de 5% em volume. Calcule o volume de álcool existente em 350 ml de cerveja. Então vamos lá. Se o teor alcoólico, olha lá, teor alcoólico da cerveja é igual 5% em volume, tá? Em volume. A questão pede pra gente o seguinte, olha só, qual é o volume de álcool? Qual é o volume de álcool existente em 350 ml de cerveja? Ou seja, uma latinha daquela pequenininha de cerveja. Meus queridos, veja só, uma questãozinha dessa, ao meu ver, é melhor você fazer pelo raciocínio, né? E não pela fórmula. Como é que você faz isso? Você vai partir daqui, ó. Não é 5% em volume? Se é 5% em volume, raciocine comigo. 5%. 5%. Uou! Então, significa dizer o quê? De cada 100 ml da cerveja, 5 ml de álcool. 5 ml de álcool. Não é 5%? Agora, o que é que o cara pergunta? Qual é o volume do álcool? Você chama de quê? De cheese. Existente em quê?
Em 100 ml não, ele pede para uma cerveja, uma latinha de 350 ml. Então você coloca aqui, ó, 350 ml. Tudo bem? Meio pelos extremos. Cortou aqui, vai dar um total de quê? X vai ser igual a 5 vezes 35 sobre 10. Ok? Então, X vai ser igual, vamos lá, 5 vezes 35, 5 vezes 5, 25, vão 2, 3 vezes 5, 15, 16, 17. 175 dividido por 10, 17,5 o quê? ml de álcool. Então, cada latinha o cara toma 17,5 ml de álcool. Percebe que é mais fácil fazer assim? Mas e se for por fórmula? Tem muita gente que pergunta, né? Para fazer por fórmula. Ó, vê só. Não é muito legal não, tá? Fazer essa questão por fórmula, mas eu vou fazer para você ver como seria por fórmula. Veja só, quais são as fórmulas? A gente vai ter, ó, o título em volume vai ser igual volume do soluto pelo volume do todo, né? Da solução. E que mais? O título percentual é igual ao título vezes 100. O que ele pede na questão? Na questão ele pede isso aqui, ó. O volume do soluto. O que ele deu pra gente? Ele deu isso aqui, ó. O volume total. Ele deu o volume total, certo? E deu a porcentagem. Então você vai fazer como essa questão? Você vai iniciar com essa fórmula, que aí você vai achar o quê? O título puro. O título puro é essa quantidade aqui. Achando aqui, você vai achar o volume. Percebe aí? Entendi não, vamos lá. Título percentual foi quanto? 5%, não foi? Então, 5 vai ser igual ao título vezes 100. Tudo bem? Então, o título vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 5 sobre 100. Logo, o título vai dar igual a 0,05. Adimensional, 100 unidades. Então, achamos, ó, esse título aqui, ó. Então, o título multiplicado pelo volume total, você vai achar o volume do soluto. Tudo bem? Então, ó, a segunda parte é você dizer que o título vai ser igual volume do soluto pelo volume da solução. Quanto foi o título? 0,05. 0,05 vai ser igual V1 sobre 350. Então, você multiplica 0,05 por 350 e você vai achar o volume de 17,5 ml. Você percebe que tem questões que você fazer por regra de 3 é melhor pelo raciocínio e tem outras que é melhor por fórmula. Essa aqui, por exemplo, ao meu ver, é melhor pelo raciocínio do que pela fórmula. E soluções é assim. Próxima aula a gente vai conversar sobre partes por milhão. Vai se inscrevendo, vai curtindo aí, divulgando para os teus amigos, tá? O movimento do Química Completa, o canal que está aqui para te ajudar. E não esqueça, você é show!